3 dias. A voz de Augusto Ferraz saiu baixa, seca, sem tremor, como se não estivesse decretando o destino do próprio filho, mas apenas encerrando uma reunião qualquer de negócios. Você tem exatos 3 dias para tirar esse menino da minha frente. No quarto, o silêncio caiu como uma pedra. Nem o barulho da chuva forte batendo contra os vidros altos da mansão foi capaz de quebrar o peso daquela frase. Helena ficou parada ao lado do berço, com as 2 mãos ainda apoiadas na grade branca, como se precisasse da madeira para se manter de pé. O bebê dormia enrolado numa manta azul clara, respirando com dificuldade, com o peito subindo e descendo num ritmo curto demais para uma criança tão pequena. Havia um umidificador ligado no canto do quarto, espalhando uma névoa fina que deixava o ar úmido, quase sagrado. Mas nada ali parecia sagrado diante da frieza daquele homem. Augusto estava à porta, impecável dentro de um terno cinza escuro, os sapatos italianos ainda brilhando apesar da lama do jardim por onde tinha passado minutos antes. A chuva escorria dos ombros do paletó, mas ele não parecia sentir frio, nem pressa de se secar. Seus olhos estavam fixos no berço com a mesma expressão com que avaliava relatórios, imóveis ou concorrentes prestes a serem comprados. Não havia ternura, não havia medo, havia cansaço, um cansaço cruel, profundo, de quem já tinha decidido que sentir era um luxo que não podia mais pagar. Doutor Augusto, Helena disse por fim, e sua voz saiu pequena, mas firme. Ele é seu filho. Não repita isso como se fosse uma bênção, respondeu ele, entrando de vez no quarto. Foi justamente por ser meu filho que tudo deu errado. A babá engoliu em seco. Conhecia o homem havia quase 2 anos. Conhecia sua rotina, seus silêncios, seus acessos de raiva controlada, a maneira como andava pela casa como se cada centímetro daquele chão lhe devesse obediência. Mas nunca o tinha visto assim. Havia algo mais sombrio naquela noite, algo que não era apenas dureza. Era recusa. Recusa de olhar, de tocar, de admitir que o pequeno Davi ainda estava ali, vivo, lutando por ar, esperando alguma coisa do mundo. Augusto avançou alguns passos até parar diante do berço. Davi se mexeu levemente, como se sentisse a presença do pai mesmo dormindo. O bebê tinha pouco mais de 1 ano. O cabelo castanho claro se colava na testa úmida, e as mãozinhas fechadas tremiam de vez em quando, num gesto involuntário que Helena já conhecia. Conhecia cada gemido, cada febre, cada respiração presa, cada segundo das madrugadas intermináveis em que segurara aquela criança no colo enquanto a casa inteira dormia e os médicos davam respostas que nunca chegavam a lugar nenhum. Ele piorou hoje, disse Augusto, sem emoção. O doutor Álvaro foi claro. 3 dias, Helena. No máximo. Depois disso, eu não quero mais esse espetáculo dentro desta casa. Helena virou o rosto devagar, incapaz de acreditar no que ouvia. Espetáculo. A agonia, ele corrigiu. Os aparelhos, os gemidos, a expectativa inútil. Já basta. Ela sentiu o sangue ferver no corpo. Durante meses tinha suportado o temperamento do patrão porque havia salário, teto e um menino que precisava dela mais do que tudo. Tinha suportado vê-lo passar pela porta do quarto e não entrar. Suportado escutar ordens frias dadas a médicos, enfermeiros, empregados, como se a doença do filho fosse apenas mais um inconveniente administrativo. Mas daquela vez era diferente. Havia uma linha que ele acabará de atravessar. Ele não é um problema para ser removido, disse Helena, olhando diretamente para ele. É uma criança. Augusto soltou uma risada curta, sem humor nenhum. Você ainda não entendeu onde trabalha. Nesta casa, eu decido o que fica e o que sai. Helena apertou a grade do berço com mais força. E se eu me recusar? Pela primeira vez, ele levantou os olhos para ela de verdade. E o que havia neles não era raiva explosiva. Era pior. Era uma frieza limpa, disciplinada, de quem já destruiu muita gente sem precisar levantar a voz. Se você se recusar, sai com ele, disse Augusto, sem recomendação, sem indenização, sem 1 centavo. E eu faço questão de garantir que ninguém importante nesta cidade volte a contratar você. A chuva trovejou lá fora. Um relâmpago iluminou o quarto por 1 segundo, desenhando o rosto pálido do milionário e o do bebê adormecido na mesma moldura. Helena olhou para Davi e sentiu uma dor funda no peito. Ela não era a mãe daquela criança.
Não tinha o mesmo sangue. Não tinha o mesmo sobrenome. Mas tinha sido ela ficar ali quando todos os outros saíam. Tinha sido ela cantar baixinho quando ele chorava de dor. Tinha sido ela perceber que Davi se acalmava ao ouvir o som da própria voz. A mãe do menino morrera no parto. O pai, desde então, passará a andar pela mansão como um homem assombrado, mas não pela perda apenas. Havia algo mais. Um rancor escondido. Uma culpa torta transformada em rejeição. Por que o senhor odeia tanto esse menino? Helena perguntou, quase num sussurro. Augusto endureceu o maxilar. Cuidado com o que diz. Eu estou perguntando porque ninguém normal olha para o próprio filho desse jeito. Ele se aproximou tão rápido que ela mal percebeu. Quando parou diante dela, a distância entre os dois era mínima. Helena sentiu o cheiro de chuva, couro e uísque caro vindo dele. Augusto baixou a voz ainda mais. Você quer mesmo saber? Perguntou. Toda vez que ele respira com dificuldade, eu escuto a mãe dele morrendo de novo. Toda vez que ele abre os olhos, eu vejo o dia em que me disseram que eu não consegui salvar a única mulher que amei. Toda vez que essa criança treme, chora ou precisa de alguém, esta casa inteira volta para aquela madrugada. Então não me venha falar de ódio como se você entendesse a dimensão do que ficou destruído aqui. Helena ficou muda por um instante. Havia dor ali, sim, mas era uma dor doente, torcida, que tinha escolhido o alvo errado. Ele não estava punindo a morte, estava punindo a vida que sobrou. Davi soltou um gemido fraco no berço. Os dois olharam ao mesmo tempo. O bebê começou a se agitar, as pernas se movendo sob a manta, o peito subindo mais rápido. Helena imediatamente se inclinou e o pegou no colo com cuidado, apoiando a cabeça dele no ombro. Em segundos, a criança se acalmou um pouco, como sempre acontecia, como se reconhecesse naquele abraço o único lugar seguro do mundo. Augusto observou a cena sem se mover. Havia algo quase imperceptível em seu rosto agora. Um incômodo, um desconforto, difícil de nomear. Talvez inveja, talvez culpa, talvez o simples fato de perceber que o filho encontrava paz nos braços de uma babá, mas não suportava a própria presença dele. 3 dias, repetiu Augusto, voltando a vestir a máscara fria. Ao fim desse prazo, os médicos do centro paliativo virão buscá-lo. Está tudo acertado. Não quero escândalo. Não quero discussões. E não quero que você faça nenhuma loucura sentimental nesse meio tempo. Helena ficou imóvel, com Davi no colo, sentindo o calor frágil daquele corpinho. Centro paliativo, repetiu. O senhor vai mandar seu filho para morrer cercado de estranhos. Vou mandar para um lugar onde saibam lidar com isso. Isso tem nome, ela respondeu. Tem rosto, tem vida. Tem fim, cortou Augusto, e ele chega em 3 dias. Helena olhou para o bebê. Davi abriu os olhos por um segundo. Olhos grandes, escuros, cansados, mas vivos. Tão vivos que aquilo parecia uma afronta à sentença do pai. A criança ergueu uma mãozinha e agarrou o tecido do uniforme dela com uma força mínima, porém teimosa. Helena sentiu o coração apertar. Augusto já estava de saída quando ela falou, quase sem perceber que estava falando em voz alta. E se o senhor estiver errado? Ele parou na porta, sem se virar. Eu nunca estive. E se dessa vez estiver? O silêncio demorou 2 segundos a mais do que deveria. 2 segundos que fizeram Helena entender que havia uma rachadura naquele homem. Pequena, escondida, mas real. Então ele virou o rosto de leve, apenas o suficiente para que ela visse seu perfil duro contra a luz do corredor. Então será a primeira e última vez, disse ele, porque depois de sexta-feira isso acaba. A porta se fechou. Helena ficou sozinha com a chuva, com o umidificador soltando sua névoa e com Davi tremendo baixinho em seus braços. Foi então que ela percebeu que não estava apenas com medo. Estava diante de uma decisão. Obedecer e assistir aquela criança ser levada para morrer, ou desafiar o homem mais poderoso que já conhecera. Ela baixou os olhos para o menino. Davi respirava com dificuldade, mas continuava agarrado ao seu uniforme como se soubesse que o tempo agora tinha sido contado. 3 dias. 72 horas. Era isso que o pai tinha dado ao filho. Helena encostou a testa na dele e fechou os olhos por um instante. Escuta bem, meu amor, sussurrou.
Se existe alguma verdade escondida nisso tudo, eu vou encontrar. Nem que para isso eu tenha que desobedecer à ordem mais proibida desta casa. Pare agora! O grito cortou o ar como um estilhaço. Helena corria pelo corredor longo da mansão com Davi apertado contra o peito, sentindo o coração dele bater rápido demais contra o seu. Atrás dela, o som seco das rodas da cadeira motorizada ecoava no mármore, aproximando-se com uma velocidade assustadora. Augusto não gritava mais. Não precisava. A perseguição já dizia tudo. A porta do elevador social se abriu no fim do corredor com um din metálico. Helena não pensou. Entrou. Apertou o botão do térreo com dedos trêmulos e encostou a cabeça na parede fria enquanto a porta se fechava. Por um segundo, achou que tinha conseguido, mas uma mão surgiu entre as portas no último instante, forçando a abertura com violência. Augusto. Os olhos dele estavam diferentes agora. Não eram apenas frios. Eram perigosos. Você realmente achou que sairia daqui com ele? Disse, a voz baixa, quase calma, mas carregada de algo muito pior que raiva. Helena recuou dentro do elevador, protegendo Davi com o corpo. Ele não vai para aquele lugar, respondeu, sem conseguir esconder o tremor. Ele vai para onde eu decidir, retrucou Augusto, avançando. E você vai aprender agora o que acontece quando alguém me desobedece. Davi começou a chorar. Um choro fraco, mas insistente, que encheu o pequeno espaço do elevador como um alarme impossível de ignorar. Helena sentiu algo mudar dentro dela. O medo ainda estava lá, mas já não comandava. Era outra coisa. Uma força crua, irracional, que vinha do simples fato de que aquela criança dependia dela. Então me para, disse Helena de repente. Antes que Augusto reagisse, ela apertou o botão de emergência. O elevador travou com um solavanco violento entre andares. As luzes piscaram. O silêncio caiu pesado. Augusto ficou imóvel por um segundo, tentando entender o que ela tinha feito. Você enlouqueceu. Talvez, respondeu Helena, respirando rápido, mas pelo menos eu não desisti dele. O choro de Davi diminuiu um pouco quando ela começou a balançá-lo suavemente. Augusto observava cada movimento, como se estivesse vendo algo que não compreendia totalmente. Aquela conexão, aquele instinto, aquilo não podia ser comprado, nem controlado. Você não faz ideia do que está fazendo, disse ele por fim. Esse menino não vai sobreviver lá fora. E vai sobreviver sendo sedado até parar de respirar, rebateu Helena. Augusto apertou os punhos. Você está ultrapassando todos os limites. Não, disse ela, olhando diretamente para ele. Eu estou impedindo que o senhor ultrapasse o último. O elevador permaneceu parado. O tempo parecia suspenso. Do lado de fora, ninguém ainda sabia o que estava acontecendo. Dentro daquele espaço fechado, dois mundos colidiam. O de um homem que queria controlar o inevitável, e o de uma mulher que se recusava a aceitar uma sentença sem lutar. Foi então que Davi fez algo diferente. Ele parou de chorar. Helena franziu a testa. O silêncio repentino não era normal. Ela afastou um pouco o rosto para olhar melhor. O bebê estava com os olhos abertos, fixos em Augusto. Não havia medo ali, nem dor naquele instante. Havia atenção, como se reconhecesse alguma coisa. Augusto percebeu também. Por um segundo, algo atravessou sua expressão. Um reflexo quase humano. Ele deu um passo à frente, hesitante. Porque ele parou. Helena não respondeu. Estava observando outra coisa. As mãos de Davi. Elas não tremiam como antes. Estavam firmes, ligeiramente abertas, como se procurassem algo. Isso não é normal, murmurou ela. Augusto engoliu seco. O médico disse que... Eu sei o que o médico disse, cortou Helena. Mas eu também sei o que estou vendo. O elevador voltou a dar um pequeno tranco, como se o sistema tentasse reiniciar. As luzes piscaram de novo. Augusto parecia dividido entre a urgência de retomar o controle e algo novo que começava a surgir dentro dele. Dúvida. Helena se aproximou devagar. Olha para ele. Eu estou olhando, respondeu ele, defensivo. Não, o senhor está evitando ver. O silêncio voltou a crescer entre os dois. Davi esticou uma das mãos na direção de Augusto. O gesto foi pequeno, quase imperceptível.
mas foi suficiente para quebrar algo dentro daquele homem. Augusto ficou completamente imóvel. A mão dele tremia levemente ao lado do corpo, como se quisesse responder, mas não soubesse como. A criança continuava com o braço estendido, esperando. Não chorava, não reclamava, apenas esperava. Ele nunca fez isso comigo, sussurrou Augusto, como se falasse consigo mesmo. Helena sentiu o coração apertar. Por que o senhor nunca ficou perto o suficiente? O elevador voltou a funcionar com um estalo. Começou a descer lentamente. Augusto não tirava os olhos do filho. A mão de Davi ainda estava no ar. Por um instante que pareceu eterno, Augusto hesitou. E então, deu um passo à frente. A chuva daquela noite não começou suave. Caiu pesada, direta, como se o céu também tivesse perdido paciência com o que acontecia dentro daquela casa. Augusto Ferraz estava sozinho no escritório, olhando para um copo de uísque que já não tocava havia minutos. O gelo derretia lentamente, diluindo o âmbar como o tempo diluía tudo que um dia fez sentido. 3 dias, ele repetiu para si mesmo, como um contrato que precisava ser honrado. A porta se abriu sem bater. Helena entrou com Davi no colo. O bebê estava acordado, os olhos fixos no ambiente escuro, tentando entender aquele mundo onde o silêncio gritava mais alto que qualquer palavra. Eu não pedi para você trazer ele aqui, disse Augusto sem se virar. Ele não pediu para nascer também, respondeu Helena. O som da chuva aumentou. Augusto fechou os olhos por um segundo, como se aquilo fosse demais. Você não sabe o que está dizendo. Então me explica, disse ela, avançando. Porque até agora tudo que eu vejo é um pai fugindo do próprio filho. Augusto virou a cadeira de uma vez. O rosto dele estava mais cansado do que antes. Mais humano, talvez, mas ainda duro. Você quer explicação? Então escuta. Ele apontou para as próprias pernas, imóveis. Eu construí tudo isso aqui depois que perdi tudo. Tudo. Minha esposa, minha vida, minha capacidade de ser alguém inteiro. E então esse menino nasce. Ele olhou para Davi. E nasce doente. Helena apertou a criança contra o peito. Ou foi isso que te disseram? Foi isso que eu paguei para saber, retrucou ele, seco. Os melhores médicos, os melhores exames. O diagnóstico é claro. E mesmo assim você nunca tentou conhecer seu próprio filho, disse Helena, mais baixa agora, mas mais firme. Nunca pegou ele no colo sem ser por obrigação. Nunca ficou 5 minutos sozinho com ele. O silêncio pesou. Augusto desviou o olhar. Por que eu não posso me apegar a algo que vai morrer? Disse ele, por fim. A frase saiu como uma lâmina. Helena sentiu aquilo atravessar. Então você prefere matar antes? Perguntou. Augusto fechou o punho com força. Eu prefiro não assistir, respondeu. Davi se mexeu no colo dela. Um som baixo escapou de sua boca. Não era choro. Era outra coisa. Um som de esforço, de presença. Helena olhou para ele. Ele está lutando, disse. Augusto soltou uma risada curta. Lutando contra o quê? Contra um corpo que não responde. Helena deu um passo à frente. Ou contra um pai que já desistiu. O impacto da frase ficou no ar. Augusto respirou fundo. Você não entende. Então me faz entender, disse ela. Ele olhou para o chão, depois para o copo, depois para o filho. Na noite em que ele nasceu, começou a voz mais baixa. Os médicos me disseram que eu tinha que escolher. Helena franziu a testa. Minha esposa ou a criança? O mundo pareceu parar por um segundo. A complicação foi grave. Hemorragia. Falência múltipla. Eles não conseguiam salvar os dois. A chuva lá fora parecia acompanhar o ritmo da respiração dele. Eu escolhi ela, continuou. Eu assinei. Eu autorizei. Eu fiz tudo certo. Ele levantou os olhos. E mesmo assim ela morreu. Helena sentiu o peso daquela revelação. E ele ficou. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Agora tinha culpa dentro dele. Então toda vez que eu olho para ele, disse Augusto, com a voz quebrando pela primeira vez, eu vejo a escolha que não funcionou. Davi soltou um pequeno som. Helena olhou para a criança, depois para Augusto. Você não perdeu sua esposa por causa dele, disse. Você perdeu,
e sobrou ele. Augusto não respondeu, porque no fundo ele sabia, mas era mais fácil culpar o que ficou. 3 dias, ele repetiu, voltando à frieza. Nada muda isso. Helena respirou fundo. Então, em 3 dias eu vou provar que você está errado. Augusto levantou o olhar lentamente. Você não tem esse poder. Talvez não, disse ela. Mas eu tenho uma coisa que você não tem. E o que é? Ela olhou para Davi. Tempo com ele. O relógio na parede marcou 23h59. A contagem regressiva tinha começado. O segundo dia amanheceu sem sol. A mansão parecia mais fria do que o normal, como se o próprio tivesse desistido de circular. As cortinas permaneciam fechadas e o silêncio se espalhava pelos corredores como um aviso. Lá fora, a cidade seguia viva. Lá dentro, o tempo parecia travado. Helena não dormira. Estava sentada no chão do quarto, encostada na lateral do berço, com Davi apoiado contra o peito. O bebê respirava melhor do que na noite anterior. Não era uma melhora milagrosa, mas era diferente. Pequena demais para qualquer médico notar. Grande demais para quem estava ali todos os dias. Ela passou a mão devagar pelas costas dele. Você está diferente, sussurrou. Davi mexeu a perna. Foi um movimento mínimo. Quase nada. Mas Helena percebeu. Seus olhos se arregalaram. Ela colocou o bebê deitado no colchão e afastou a manta com cuidado. As perninhas estavam ali, como sempre estiveram, mas algo não era igual. Ela tocou. A perna respondeu. Não como reflexo solto, não como tremor descontrolado. Foi resistência. Helena prendeu a respiração. Não, murmurou. Ela repetiu o movimento. E de novo, dessa vez, Davi empurrou levemente contra a mão dela. Um empurrão fraco, mas real. Helena levou a mão à boca para não gritar. O que fizeram com você? Sussurrou. O som da cadeira de rodas surgiu no corredor. Augusto. Helena rapidamente cobriu as pernas do bebê novamente, voltando tudo ao normal antes que a porta se abrisse. Ele entrou sem bater. Como sempre. Os médicos chegam hoje à tarde, disse. Direto. Quero tudo preparado. Helena levantou devagar. Ele não vai. Augusto parou. Não repete isso. Ele não vai, disse ela novamente, mais firme. O olhar dele endureceu. Você está começando a me irritar. E o senhor está começando a errar, respondeu Helena. O silêncio ficou pesado. Augusto avançou lentamente. Baseado em quê? Perguntou. Helena hesitou por um segundo, mas decidiu. Ele não está como dizem. Augusto travou. Explica. Helena olhou para Davi, depois para Augusto. Eu sinto ele diferente. Você sente, ele repetiu com desprezo. Você virou médica agora. Não, disse ela. Eu virei alguém que presta atenção. Augusto apertou os dentes. Você está se agarrando a uma ilusão. E o senhor está se escondendo atrás de um diagnóstico. A tensão aumentou. Davi fez um som. Os dois olharam. O bebê mexeu novamente a perna sob a manta. Dessa vez, Augusto viu. Foi rápido, mas suficiente. Ele congelou. Isso foi, murmurou. Helena não disse nada. Apenas puxou a manta devagar. As pernas estavam livres agora. Augusto se aproximou, como se tivesse medo de chegar perto demais. Helena colocou a mão sob o pé de Davi. Faz de novo, sussurrou. O bebê se mexeu. Empurrou. Fraco, descoordenado, mas empurrou. O mundo parou. Augusto recuou um passo. Não, disse. Helena olhou para ele. Ele não está morrendo. Augusto balançou a cabeça. Isso é reflexo. Não é. É reflexo, ele elevou a voz. Então olha direito, disse ela. Helena colocou o bebê sentado com cuidado. Davi não caiu imediatamente. Ficou ali, instável, mas sentado. Os olhos de Augusto se arregalaram. Isso não é possível. Helena deu um pequeno sorriso, não de alegria, mas de certeza. Ele não está doente como disseram. O silêncio ficou esmagador. Augusto respirava mais rápido agora.
Você está dizendo que todos os médicos, todos os exames, tudo está errado. Helena sustentou o olhar. Eu estou dizendo que alguém mentiu. A frase caiu como uma bomba. Augusto ficou completamente imóvel. E pela primeira vez, o controle dele começou a quebrar. A palavra mentira não saiu da cabeça de Augusto. Ela ficou ali, girando, repetindo, ecoando como um som impossível de silenciar. Ele saiu do quarto sem dizer mais nada, mas não voltou para o escritório, nem para o bar, nem para lugar nenhum onde costumava se esconder. Parou no meio do corredor, sozinho, olhando para o chão como se a resposta estivesse escrita ali. Alguém mentiu. Mas quem? E por quê? O som da própria respiração começou a incomodar. Rápida demais. Irregular. Como se algo dentro dele estivesse tentando sair à força. Augusto passou a mão pelo rosto e girou a cadeira com brusquidão, seguindo direto para o escritório. A porta bateu com força. Dentro, o silêncio voltou. Ele abriu a gaveta, puxou a pasta médica de Davi e jogou tudo sobre a mesa. Papéis, exames, laudos, assinaturas. Tudo ali. Tudo comprovando a mesma coisa. Doença degenerativa. Falência progressiva. Sem reversão. Sem esperança. Augusto passou os olhos pelas páginas, mas agora algo tinha mudado. Antes, ele lia aquilo como sentença. Agora, parecia um roteiro. Isso é reflexo, murmurou para si mesmo. Tem que ser. Mas não soava mais convincente. Ele pegou o telefone. Quero o doutor Álvaro aqui. Agora. Do outro lado, silêncio por um segundo. Senhor, ele só tem horário amanhã. Agora, repetiu Augusto. Desligou. Voltou os olhos para os papéis. Algo não encaixava. Se o menino realmente estivesse naquele estado, ele não deveria ter conseguido fazer aquilo. Aceitar, empurrar, reagir. Não daquele jeito. Augusto apertou os punhos. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo. Não medo de perder, mas medo de estar errado. No quarto, Helena não se mexia. Estava sentada na beirada da cama com Davi apoiado contra o peito, sentindo cada respiração dele como se fosse um sinal vital do próprio mundo. Ela não piscava muito, não desviava o olhar. Era como se qualquer distração pudesse fazer aquela realidade desaparecer. Você não estava quebrado, sussurrou. Davi mexeu a mão. Pegou o dedo dela. Apertou. Helena fechou os olhos por um segundo. Eles fizeram isso com você. A porta se abriu. Augusto voltou. Mas não era o mesmo. Havia algo diferente no rosto dele. Não era mais apenas frieza. Era tensão. Mostra de novo, disse ele. Helena não respondeu de imediato. Mostra de novo, repetiu ele, mais baixo. Ela colocou Davi sentado. O bebê balançou. Quase caiu, mas ficou. Augusto observava como se estivesse vendo algo proibido. Isso não pode estar acontecendo. Helena ergueu os olhos. Mas está. O silêncio cresceu. Você disse que alguém mentiu, disse Augusto. Eu disse. Quem? Helena respirou fundo. Quem te mandou sedar ele? A pergunta acertou. Augusto travou. Eu não mandei sedar. Helena inclinou levemente a cabeça. Tem certeza? O ar ficou pesado. Os remédios, continuou ela. Quem passou? Augusto respondeu sem pensar. Álvaro. O nome caiu no espaço, e tudo começou a se encaixar. Helena levantou devagar. Eu provei. Augusto franziu a testa. O quê? O remédio. Silêncio. Uma gota. Ela deu um passo à frente. Minha língua ficou dormente. Meu corpo ficou pesado. Mais um passo. Isso não é tratamento. Outro passo. Isso é contenção. O coração de Augusto começou a acelerar. Você está dizendo que... Estou dizendo que seu filho não estava doente como te disseram. A frase veio firme, sem espaço para dúvida. Ele estava sendo apagado. O mundo de Augusto quebrou naquele instante. Não foi uma reação explosiva. Não foi grito. Foi pior. Foi silêncio. Um silêncio absoluto. Aquele tipo de silêncio que só existe quando a verdade entra e destrói tudo ao redor. Não, ele disse, quase sem voz. Helena não recuou.
Você pagou para não ouvir o choro. Não, ele repetiu. E deram exatamente isso. O olhar dele começou a tremer. Não. Um filho quieto. A respiração falhou. Não. Um filho fácil. Os olhos encheram. Não. Um filho desaparecendo. Augusto levou a mão ao rosto. O corpo inteiro dele parecia desmoronar por dentro. As peças estavam todas ali. Sempre estiveram. Mas ele escolheu não ver. Porque ver doía. E não ver era mais fácil. Mas agora não tinha mais como voltar. Davi soltou um pequeno som. Os dois olharam. O bebê estava tentando se mover. As pernas mexeram. Mais fortes, mais vivas, mais presentes. Augusto olhou para aquilo como se fosse impossível. Eu fiz isso com ele. A frase saiu quebrada. Helena respondeu baixo. Você permitiu. O peso foi insuportável. Augusto respirou fundo. Mas não era suficiente. Nada era suficiente. Porque pela primeira vez, ele não podia culpar ninguém além de si mesmo. E lá fora, o som distante de uma ambulância começou a se aproximar. O som da ambulância não era apenas um aviso. Era uma contagem final. A sirene ecoava pela rua larga diante da mansão, atravessando os muros altos, invadindo cada cômodo como uma sentença impossível de ignorar. Helena sentiu o corpo gelar. Augusto fechou os olhos por um segundo. Era sexta-feira. Os 3 dias tinham acabado. Davi se mexeu nos braços dela, inquieto, como se sentisse que algo estava prestes a acontecer. Helena o apertou contra o peito. Eles não vão levar você, sussurrou. Mas sua voz não tinha a mesma certeza de antes, porque agora não era só sobre enfrentar Augusto. Era sobre enfrentar tudo que vinha com ele. Poder, dinheiro, autoridade. A campainha soou, forte, direta, definitiva. Augusto não se mexeu imediatamente. Ficou parado no meio do quarto, olhando para o filho. O som veio de novo, mais insistente. Helena deu um passo para trás. Se o senhor abrir essa porta, acabou. Ele não respondeu. O terceiro toque ecoou, mais longo, mais impaciente. Augusto respirou fundo, girou a cadeira e saiu do quarto. Helena ficou sozinha. O coração dela batia tão forte que parecia que ia romper o peito. Não, murmurou. Ela correu até a porta. Parou. Se fosse atrás dele, podia perder o controle da situação. Se ficasse, podia perder Davi. O som da porta principal abrindo ecoou pelo corredor. Era agora. Helena tomou a decisão. Correu. Desceu as escadas quase tropeçando, segurando o bebê com força. Quando chegou ao hall de entrada, eles já estavam lá. 2 homens de branco. Uma mulher com prancheta. Uma maca pequena. Tudo limpo. Tudo organizado, tudo frio. Bom dia, senhor Ferraz, disse a mulher. Augusto estava de frente para eles. Imóvel. Viemos buscar o paciente, continuou ela. A palavra paciente soou errada. Davi não era um paciente. Era uma criança. Ele está pronto? Perguntou um dos homens. Silêncio. Helena apareceu no topo da escada. Ele não vai, disse. Todos olharam. Augusto também. Os olhos dele encontraram os dela. E por um segundo, ninguém falou. Senhora, disse a mulher, profissional. Por favor, entregue a criança. Helena desceu mais um degrau. Ele não vai. Augusto fechou os olhos. Respirou fundo. Helena, disse ele. A voz saiu diferente. Mais baixa, mais pesada. Ela parou. Acabou. Continuou ele. O mundo dela caiu por um instante. Ela apertou Davi com mais força. Não, sussurrou. Os enfermeiros avançaram um passo. Senhor, precisamos. Acabou, repetiu Augusto, mas dessa vez não era a mesma coisa. Ele virou a cadeira lentamente. Ficou de frente para Helena. Depois, para os enfermeiros. Não tem ninguém para ser levado, disse. Silêncio. A mulher da prancheta franziu a testa. Senhor, a transferência já foi autorizada. Foi cancelada. O impacto foi imediato. Isso não é possível sem. É possível. Sim, cortou Augusto.
A voz dele voltou a ser firme. Mas agora não era fria, era decidida. Os homens se entreolharam. A mulher apertou os lábios. Precisamos de uma justificativa formal. Augusto sustentou o olhar. Meu filho não está doente. A frase caiu no ar como um choque. Helena ficou imóvel. Os enfermeiros hesitaram. A mulher da prancheta tentou reagir. Senhor, os laudos indicam. Os laudos estavam errados. A tensão aumentou. Isso precisa ser reavaliado. Vai ser, disse Augusto, por outros médicos. Silêncio. Davi fez um som. Todos olharam. O bebê se mexeu no colo de Helena. As pernas se movimentaram. Visível. Claro. Incontestável. Um dos enfermeiros deu um passo atrás. Ele está reagindo. A mulher da prancheta ficou sem resposta. Augusto olhou para o filho. E dessa vez, não desviou. Sim, disse ele. Ele está. Helena desceu o último degrau. Parou na frente dele. Os dois se encararam. Tudo o que aconteceu nos últimos dias estava ali. Entre eles. Sem palavras. Sem defesa. Sem máscara. Você sabia? Perguntou ela. Augusto demorou a responder. Não, disse por fim. Mas eu escolhi não ver. O peso da verdade ficou no ar. Helena respirou fundo. E então fez algo inesperado. Deu um passo à frente. Colocou Davi nos braços dele. Augusto travou. O corpo inteiro ficou rígido. As mãos não se mexeram de imediato, como se não soubessem o que fazer, como se aquele gesto fosse grande demais. Segura, disse Helena. Baixo, simples, mas impossível de ignorar. Augusto olhou para o filho, depois para as próprias mãos, e finalmente se moveu. Pegou Davi, desajeitado, inseguro, mas pegou. O bebê se acomodou, encostou a cabeça no peito dele e parou. Não chorou, não resistiu. Ficou. O silêncio tomou conta do hall. Os enfermeiros não se mexiam. A mulher da prancheta não falava, porque ali, naquele momento, não havia mais procedimento, não havia protocolo. Só havia um pai, segurando o filho pela primeira vez de verdade. Augusto respirou fundo, e algo dentro dele quebrou. Uma lágrima caiu. Ele não tentou esconder, não tentou controlar, não tentou negar, porque dessa vez não havia para onde fugir. Davi mexeu a mão, tocou o rosto dele. Augusto fechou os olhos, e pela primeira vez, não sentiu culpa, sentiu presença. Eu quase, começou ele, mas não conseguiu terminar. Helena respondeu por ele, mas não terminou. O tempo voltou a andar. A ambulância desligou a sirene lá fora. Os homens de branco recuaram. A mulher fechou a prancheta. E sem mais palavras, foram embora. A porta se fechou. E pela primeira vez naquela casa, o silêncio não era pesado. Era diferente. Augusto olhou para Davi, depois para Helena, e disse, baixo, eu não sei como consertar isso. Helena respondeu sem hesitar, começando. O bebê respirava, forte, presente, vivo, e dessa vez, ninguém tentou calar isso.